Muito bem, muito bem, muito bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Power BI, junto com inteligência artificial. Eu sou Adolfo Pisanino e nessa aula nós vamos falar de um dashboard, aonde, na verdade, ele vai começar a abrir a nossa mente para conceitos financeiros. Então, nós vamos falar de receitas, nós vamos falar de despesas, nós vamos falar de margem e certamente, né, são conceitos que as pessoas utilizam em qualquer tipo de empresa e qualquer tipo de gênero de negócio. Então, vamos para a prática. Eu espero que vocês estejam bem animados. Né? Essa altura do campeonato, o nosso curso ele já evoluiu com relação a funções, a conceitos dentro do Power BI, né? As medidas DAX que nós vamos conhecendo paulatinamente, uma a uma. Né? Não tem como você decorar tudo, mas temos feito um belíssimo trabalho. Muito bem. Lembrando, os alunos que acompanham o nosso curso, esse material dessa aula ele está na pasta 4, tá? Do nosso, da nossa nuvem de materiais, tá? Vocês já podem baixar e vamos para a prática. Bom, construção passo a passo do dashboard financeiro, tá? Isso aqui é um guia, eu sempre coloco uma síntese da aula para vocês, né? Tem gente que gosta de ler, gosta de ter informação ali também escrita, embora a gente tenha as aulas gravadas, tá bom? Um guia executivo que mostre receitas, custos, lucros, análise de tendências, comparativo ano a ano e alertas inteligentes. Eu tenho certeza que depois dessa aula, muita gente já vai começar assim a aplicar com mais propriedade alguns indicadores dentro das empresas, tá? Eu tenho absoluta certeza disso. São KPIs interessantes que nós vamos fazer aqui, tá bom? Vamos embora. Situação do problema. A organização precisa de um painel financeiro, então é uma empresa fictícia, que mostre de forma imediata e comparável, ou seja, eu preciso de KPIs que me dê comparação entre receitas, custos e lucro. Com análise de tendência mensal, opa, vamos entender dentro do financeiro qual é o tipo de KPI, qual é a função DAX, como eu posso fazer um acompanhamento mensal, comparativo ano a ano, aí vocês vão ver esse carinha aqui, YOY, que na verdade é uma abreviação dos KPIs que nós temos dentro do Power BI, que nós montamos, que é comparativo ano a ano, comparativo mês a mês, year over year, month over month, ou seja, ano a ano, quanto que eu aumentei, quanto que eu diminuí, mês a mês, quanto que eu aumentei, quanto que eu diminuí. Se eu aprendo esses conceitos, eu consigo até mesmo já criar um DRE, análise vertical, análise horizontal, e assim sucessivamente. Composição, turno, grupo e alertas por variações relevantes. Objetivo do trabalho, tá? Construir um dashboard, obviamente, dentro do Power BI, com um ETL limpo, reproduzível, modelagem correta, medidas DAX exatas e storytelling visual. Show? Os arquivos de entrada que nós temos, tá? A nossa pastinha aí, a nossa base de dados. Mas antes de mais nada, eu sempre gosto de mostrar. Vou trazer o nosso dashboard aí, por sinal, muito bacana, com um mockup editável, tudo da melhor forma para vocês, tá? Eu sempre gosto de mostrar aqui aonde nós vamos chegar. Então, nós vamos fazer aqui uma construção de um painel financeiro dentro do Power BI, que é onde ele vai apontar de forma clara receita, custo, lucro, margem, tá? Receita mensal por turno. Ah, poxa, eu trabalho. Aprendi a fazer um gráfico de receita mensal por turno. Ah, eu posso fazer uma medida com outras categorias. Aí eu tenho um comparativo percentual, eu tenho um filtro, eu tenho um gráfico que mostra para mim aqui, ó, em janeiro do ano, entre janeiro desse ano, janeiro do ano passado, na verdade, 2019, né? Entre janeiro de 2019 e janeiro do ano anterior, eu aumentei 5,6% em janeiro, depois 21,6%, depois 18,7%, 10%, 17,7%. Isso aqui é muito bacana. Qualquer tipo de gestor gosta de fazer esse tipo de análise. Então, assim, você que está assistindo esse vídeo, deixe seu comentário, seu like, para que esse conteúdo ele avance aí, atinja outras pessoas também, porque, pessoal, é muito aplicável e muito simples. E da mesma forma, nós vamos aprender também, dentro do Power BI,
essa característica que os relatórios, os dashboards, eles têm, que é transição de páginas. Ó. Eu cliquei aqui, eu agora fui para a página de custos. Eu posso clicar de volta, voltei para a página da receita. E, pessoal, tudo muito simples, muito prático para vocês, tá? Sem enrolação. Então, já sabemos onde nós vamos chegar. Nós vamos ter um acompanhamento financeiro entre receitas e um acompanhamento financeiro entre as minhas despesas, com um filtro principal ano, tá bom? Poderia colocar outros slices aqui, mas eu prendi o filtro desse relatório com relação ao ano, tá bom? Então vamos lá, vamos para a prática. Vou trazer aqui o meu gabarito de volta, aonde eu vou me guiando, né, e acompanhando a evolução, e vamos embora lá. Então, aqui em diante, pessoal, dentro da nossa apostila, já é o passo a passo, a memória de cálculo que vocês têm, tá? E trazer as bases de dados, fazer o ETL, trazer a decalendário, que eu vou comentar com vocês na prática também, tá? E principalmente aqui, ó, os relacionamentos com a decalendário, as nossas medidas aí. Outros tipos de cálculos que nós vamos aprendendo gradativamente. Beleza? Então, eu vou deixar aqui salvo onde nós paramos aqui, ó, na introdução do ETL, que nós vamos começar, e depois nós vamos avançando dentro dos cálculos, beleza? Então, vamos lá. Aquele overview básico com relação à nossa base de dados aí, ó. Vou abrir aqui o Excel para que vocês vejam. A nossa base de dados está numa planilha Excel. E vamos entender na prática aí. Observem, eu tenho aqui, pessoal, tá? Uma planilha que se chama base underline custos, uma planilha que se chama base underline vendas, ou seja, o resultado, a movimentação financeira das minhas vendas, e uma nova tabela que se chama de calendário. Nós vamos entender o que é isso. E assim, pessoal, é questão de dados agora, tá bom? De modelagem. A questão da base de cursos, como nós já vemos falando há muito tempo, né? Utilizamos a nomenclatura F alguma coisa para mostrar que aquela tabela é de evento. Ela é a fato. Ou seja, então a característica dela vai ser qual? É uma tabela vertical, onde os dados eles são registrados de cima para baixo. Conceito de tabelas que nós trabalhamos dentro do Power BI. Show de bola? A base de vendas, ela vai mostrar, na sua prática, tudo que entrou, né? Ah, eu vendi no segundo turno, vendi no primeiro turno, qual foi o valor? Já a base de custos, ela traz outros dois campos, né? Se eu tive um custo, em qual grupo e de que forma eu paguei aquilo, com cartão de crédito, perdão, com relação, eu tive um custo, então eu tenho os grupos de despesas, ó, administrativos é como se fosse um centro de custo, tá? Administrativas, custos de mercadorias, custos financeiros, funcionários, manutenção e tributos. Aqui é o detalhamento, tá? Então é com bebidas, carnes, cartão de crédito, conservação, contabilidade, cozinha, ou seja, todas as operações de custos que eu posso ter dentro da minha empresa. Quem trabalha com fluxo de caixa, quem trabalha com DRE, já tem mais ou menos essa linguagem bem definida. Beleza? Então, essas duas tabelinhas fazem isso. E observem uma coisa: toda vez que eu gero um evento, eu tenho aqui, ó, uma data do meu evento, no caso aqui, custos. Se eu for para a tabela de faturamento, onde eu vejo as entradas da minha receita, eu tenho aqui, ó, um campo de data, tá? Com relação às vendas que eu fui fazendo pelos turnos. Por que eu coloquei essa tabelinha aqui? E depois nós vamos entender como montar no Power Query, como montar através de uma função DAX. Mas por que eu fiz essa tabelinha aqui de datas? Aonde eu tenho a primeira data onde eu comecei a movimentação da minha empresa e ela anda de um em um dia, tá? Até o último movimento da minha empresa. Ela converge da mesma forma, até 31/12/2019. Pessoal, pensem comigo. Se eu fosse fazer dentro de um projeto de BI um gráfico que mostrasse um comparativo entre receita e despesa, eu teria dois campos de datas distintos. Eu pergunto para vocês, se fosse um gráfico de colunas ao longo do tempo, qual data eu ia escolher para colocar no eixo X? Agora, nós não estamos com os eventos na mesma planilha.
na mesma base de dados. Eu tenho eventos de cursos em uma base e eu tenho eventos de vendas em uma outra base. Então, a Decalendário, aonde eu vou também passar para vocês uma aula exclusiva onde eu falo sobre isso, ela é uma tabela em que ela faz a unificação dos campos de datas, ela varre todas as bases de dados, ela verifica todos os dias que foram populados, eu unifico essas datas e depois eu faço um relacionamento da D calendário com essas duas outras bases, ou outras bases que virão que tem um campo de data. Por quê? Esse cara aqui da D calendário, ó, esse campo aqui da D calendário, ele passa a ser a minha chave. A característica da decalendária é uma tabela que dimensiona o tempo. Eu tenho tabelas que dimensionam pessoas, fatos da minha tabela. Ah, o fulano de tal, ele é do centro de curso tal. Eu transformo a informação. Aqui, dia após dia, sem repetir nenhum dia, vocês vão observar isso. Esse campo de data aqui, ele passa a ser meu eixo principal. E quando eu relaciono ele com as outras tabelas pelo campo de data, ele passa a ser a governança temporal das tabelas. Justamente para que, se eu faça um gráfico de uma evolução temporal, eu não me depare com isso. Quando eu tenha que relacionar dois eventos de tabelas distintas. Ele vai ler a tabela, ler a outra tabela e vai amarrar os eventos dia a dia de forma correta pelo relacionamento. Então, assistam essa aula com muito cuidado. Estamos entrando num conceito novo. De calendário. O que ela faz? Ela dimensiona o tempo dentro do meu modelo de dados. Qualquer tabela que tenha um campo de datas, por mais que ela tenha propriedades, características, entradas distintas, eu posso relacionar com a data. Porque, na verdade, eu vou estar amarrando os eventos dia após dia de maneira correta. Tá bom? Então, por isso que vocês estão vendo esse novo conceito. Adolfo, toda vez eu tenho que gerar isso em uma base de dados? Absolutamente. Claro que não. Eu posso fazer isso no Power Query, pelos dados que eu tenho, eu posso fazer isso através dos DAX. Para simplificar a explicação e nós iniciarmos o projeto, eu meio que deixei ela visível para vocês aí, para que vocês possam estudar. Posteriormente, em outras aulas, eu vou mostrar para vocês como monta. Perfeito? Então vamos lá. Entendemos a questão da base de dados. Sei que é uma base de dados relacionada ao financeiro da minha empresa. Sei que eu tenho dentro dela custos e eu também tenho dentro delas os registros das vendas aonde geram as minhas receitas. O que eu vou fazer agora? Vou abrir um Power BI Desktop, um PBIX aí em branco e vou começar a trabalhar. Vou fechar a base, não vou precisar mais disso. Não salvar. Vou trazer o meu arquivo PBIX que eu estou abrindo agora. Relatório em branco, vou abrir aqui e vamos começar. Muito bem. A minha base de dados, ela está em um arquivo XLSX. Então, passo de trabalho do Excel. Vou pegar aqui BD financeiro, vou abrir. Observe que como eu não formatei a base, eu já extraí do meu sistema e trouxe para o Excel, ele não traz aquela opção de tabela formatada como tabela. Eu não fiz isso. Então, eu vou trazer as planilhas. Ó. Base custos, base vendas e a tabela de data. Transformar dados. Como um bom analista, eu vou verificar a estrutura dos meus dados. Tá? Aqui eu só vou... Não temos muitas coisas para fazer. Poderia colocar aqui um padrão, né? Data da despesa, olha lá, data, despesa, só para melhorar os títulos, né? Valor. Só estou fazendo ajuste fino, tá, pessoal? Descrição, como veio de um sistema, às vezes os nomes dos campos, eles vêm com uma propriedade diferente, né? E o grupo que ela pertence, ó, grupo. Então, tem grupo, descrição, data de despesa e o valor que eu tive. Tá formatado número decimal fixo, tá lá. Tá? Outra coisa que eu sempre faço é campo de texto,
Selecionei os dois, vou vir em transformar e vou maiúscula. Pronto. Poderia até colocar aqui, ó, nome, propriedade, nome. Tirar esse base, underline, custos e colocar F, custos. Tá? F minúsculo, uma tabela de eventos, F minúsculo, custos. Tá? Então, só fiz ajuste fino, não mexi em absolutamente nada. E tipei, né? Vamos dar uma olhadinha em base vendas. Da mesma forma, vou renomear, vou chamar de F vendas, ou poderia chamar de F receitas. Vamos chamar de F receitas, só para a gente já ficar com essa noção. F receita. Eu botei custos, vou botar F receitas. Beleza. Então tá lá. Aqui o que eu tenho? Data da venda. Data da venda. Classificação, né? Que é o turno. Turno, vou colocar aqui, turno. E o valor. Valor, vou chamar de valor, tá? Isso aqui é mais para o usuário, né? Vou colocar número decimal fixo, formatei, turno. Eu vou colocar tudo em caixa alta, prontinho. Bom, e aqui eu tenho a de calendário. Aqui é o campo de data, né? Data, poderia vir renomear, né? Mês, a ordem do mês, né? 1, 2, 3, 4, 5 até 12. Mês. Nome abreviado, ó. Nome abreve do mês. Eu vou ensinar vocês a fazerem essa consulta com cálculo, tá? O ano, né? Específico aí. Dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, né? Dia da semana. Só dando nome para os bois, né? Ajustando aqui. E dia da semana, número, né? E dia. Pronto. Nome do dia da semana. Tá aqui, poderia ser. Nome do dia da semana. Ficou meio extenso, mas tá bom. Beleza? Terminei. O que eu vou fazer agora? Página inicial, fechar e aplicar. Eu já mostrei para vocês também, dentro do Power BI Desktop, que você pode habilitar para que todas as vezes que você carregue uma base de dados para dentro do Power BI, ele entenda o relacionamento e faça. Ou você pode tirar essa configuração e fazer isso de forma manual. Eu sempre analiso o relacionamento que foi feito para verificar se o Power BI ele entendeu, tá? Ele entendeu o nosso relacionamento. Então, aonde que eu vou ver isso? Vou vir aqui, ó, em exibição de modelo, tá? Em exibição de modelo. E ele não está habilitado para fazer o relacionamento de forma automática. O que eu vou fazer? Ó, eu tenho F custos e tenho F receitas e tenho uma tabela que se chama de calendário, que eu expliquei para vocês. Essas tabelas não têm chave primária e chave secundária entre elas. Apenas o que é comum entre essas tabelas é que o campo de datas, essa tabela de um em um dia, ela contempla todas as datas de F receita e contempla todas as datas de F custos. Então, o que eu vou fazer? Relacionar pela data. Por que, Adolfo? Porque a de calendário ela vai governar a sequência temporal das minhas consultas. Amanhã ou depois aparece um novo campo de data, uma outra base de dados com data, eu consigo amarrar ela no meu modelo de dados. E se eu tiver que fazer um comparativo de algum tipo de medida ou algum tipo de estrutura das minhas bases de dados, pelo tempo, eu consigo juntar tudo, popular tudo de maneira correta. Ele não vai ficar perdido no campo de data. Beleza? Então vamos lá. Data, posso clicar e arrastar, mas eu vou vir aqui em gerenciar relações, tá? Poderia clicar em detecção automática, mas eu vou clicar em novo relacionamento, vou pegar a tabela de calendário para a tabela F receitas. Está aqui, ó. Pronto. O que eu vou fazer? Cliquei no data, ficou um esmanhecido cinza, né? E cliquei em data, ficou um esmanhecido cinzas. Automaticamente o Power BI entende a cardinalidade, ou seja, a forma em que se relacionam os dados. Então, é de um para muitos. Por quê? De calendário, como ela dimensiona o tempo, ela não tem data duplicada. F receitas, eu posso ter datas duplicadas, porque em um dia, para um determinado tipo de turno, ou enfim, eu posso ter efetuado diversas vendas no mesmo dia. Então, sentido é único, tá? Salvar. Ok. Ele já está mostrando para mim que o relacionamento está ativo. Novo relacionamento da tabela agora de calendário para F custos.
cliquei no campo de data com o botão esquerdo do mouse, cliquei no campo de data com o botão esquerdo do mouse, ele entendeu a cardinalidade, entendeu a direção, eu vou salvar. Pronto, tenho dois relacionamentos ativos. Observem, data com data, ó, vou botar até assim para que vocês entendam. De calendário, ela amarra as duas consultas, os eventos, pelo campo de data. Beleza? Tranquilo. Então, matei a questão do relacionamento. Aqui são as minhas tabelas, ó, tem o F custos, posso até melhorar aqui, ó, botar uma data curta só para visualização, tá tudo direitinho. E F receitas também. Cliquei em data da receita, vim aqui, pronto, melhorei. Prontinho. Beleza. Próximo passo para o meu projeto. Bom, para ficar mais fácil, como eu crio os meus indicadores, já preparo todo o ambiente antes, eu gosto de colocar os mockups, os fundos, né? Para que eu já tenha a sequência correta do que eu vou fazer. Isso me ajuda demais, assim. Porque eu já pensei em tudo. Agora só preciso ser rápido para fazer. Então, vou vir aqui, ó, na nossa área de trabalho aí. Posso vir aqui, né? Área de trabalho. E vou clicar aqui, ó, em templates. Tá bom? Opa, fechei, sem querer. Eu tenho dois templates. O de receita e o de custos. Observe que se eu clicar aqui, ó, tudo vocês podem editar. Olha lá. Para que vocês também tenham essa experiência aí. Então, o que eu vou fazer? Ele já está pronto? Vou clicar em arquivo, salvar como, vou procurar, vou colocar ele na área de trabalho, vai ficar mais fácil. Vou chamar ele de 01 e vou colocar em tipo como PNG, uma imagem. Salvar apenas este. Gerei a imagem. Próxima imagem que eu vou gerar é para custos. Então, selecionei o slide ativo, arquivo, salvar como, procurar, tá? Área de trabalho, 02. Vou salvar como PNG e vou salvar. Apenas esse. Então, da mesma forma que há necessidade de exportar com Figma, se eu fizer um mockup para o meu projeto no PowerPoint, eu vou exportar dessa forma. Então, matei essa parte. Vou fechar aqui, vou voltar para o Power BI. Aqui eu vou chamar de receitas, é o nome da página. E depois eu vou abrir uma nova página clicando no botão de mais e vou chamar de despesas. Observe que agora nós já estamos evoluindo para vários outros conceitos. Dimensionamento de tempo, transições entre páginas e novas medidas, porque o financeiro depende disso. Tá bom? E vocês vão entender que a criação da decalendário não é só apenas para o relacionamento. Existem algumas medidas dentro do DAX que elas funcionam e são uma mão na roda, mas elas precisam de uma tabela de data como referência. Então, vocês vão perceber isso também, tá? Então, eu tenho aqui, ó, decalendário, prontinho, F custos, prontinho, F receitas, prontinho, relacionamento criado. Então, fiz todas as etapas, fiz o ETL, fiz a parte de relacionamento. Agora, eu vou trabalhar em cima das minhas medidas, tá bom? Mas antes de mais nada, eu sei que é uma parte que vocês gostam muito. Vou clicar em formato, tela de fundo. Aqui eu estou com a página de despesas ativa. Vou procurar e vou clicar no 02, que eu sei que é despesa. Ajuste da imagem, ajuste. Vou tirar a transparência. E top! Já temos aí nossa primeira página. Tá? Vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Vou vir em receitas, tela de fundo, procurar imagem, 01, que é a página de receitas, alongar, ajuste, transparência, reduz a transparência e pronto. Top demais. Esse dashboard vai ficar bonito, hein? Vamos lá. Receitas, despesas, tudo certinho, tá? No final de tudo, eu mostro como que é a transição de telas para vocês, que é uma coisa bem simples, na verdade. Muito bem. Qual é o próximo passo? Começar a fazer as medidas. Bom, como eu sou uma pessoa organizada, eu vou criar aqui, ó, em inserir dados, uma tabela que eu vou chamar de M, para seguir o padrão, M medidas.
tabela M, vou botar M, vou colocar aqui M maiúsculo, underline, medidas. Pronto, vou carregar, criei uma tabela nula. Prontinho, M medidas, tá? Coluna aqui, 0, não tem nada nessa coluna, não tem registro. E agora, a primeira coisa que eu preciso calcular aí dentro do meu projeto, tá, pessoal? São as receitas e as despesas, beleza? Então, vou fazer esse cálculozinho aí. Vamos começar a criar aqui. Como que eu vou calcular a receita? Bom, se eu for na tabela receitas, certo? Se eu for na tabela receitas, eu tenho um campo de valor. Se eu somar todos esses valores, beleza? Eu sei que eu estou falando de receitas. O total da receita. Então, vou vir aqui, ó, deixar a tabela ativa para vocês verem. Vou vir em M medidas, vou criar uma nova medida, certo? Essa medida vai se chamar receita. Como que é a receita? Pô, se eu tenho um campo de valor, eu vou somar sum, tem um tab, entrei na função, adicionar o campo. Qual que é o nome do campo? Valor. Eu tenho F em custos e F em receitas. Eu quero somar todos os valores do campo da tabela F receitas. Dei um tab, entrei na tabela e entrei no campo. Bom, soma, eu só preciso do argumento tabela e campo. Não preciso mais nada. Posso vir aqui, eu posso escrever assim também, ó. Essa quebra que eu faço é Shift Enter, soma, pronto. Eu já vou formatar aqui de uma vez para ficar salvo a tipagem, né? MN, a formatação, no caso aqui, ó, Português Brasil. Tá aqui, ó. Vou deixar por padrão 2 casas decimais. E aonde que eu vou ver essa medida? Eu vou ver essa medida no card. Tenho aqui receita e coluna 1. Não preciso mais da coluna 1, então eu vou excluir do modelo. Sim. Quando eu faço isso, né, ele prioriza a tabela como aqui receitas, tá bom? Sobe, traz esse símbolozinho de calculadora, tá? E prioriza a tabela de cálculos. Então tá aqui, ó, trouxe a medida para cá, preciso formatá-la. Beleza. Para combinar com o meu mockup, né? Não adianta nada eu ter um mockup bonitão, um background lá que, poxa, eu mostro para o meu gestor, tá top se eu não formatar bem os meus indicadores. Então, vou tirar aqui o rótulo de categoria, por quê? No meu mockup eu já escrevi aqui receitas. Segunda coisa que eu vou tirar é que todo o mockup ele vem com uma tela de fundo ativa, esse fundo branco aí que vocês estão vendo. Tirei. Próxima coisa, eu sei que para combinar o valor do balão tem que ser branco. Então tá aqui, ó. Agora o que eu vou fazer? Eu vou diminuir e tentar ajustar. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou deixar tudo DIN mesmo, estilo da fonte, vou colocar 15 aqui para ver se encaixa. Ficou um pouquinho pequeno. Vou botar 25. Pronto, acho que tá bom. Então tá aqui, ó. Receitas. Já matei o primeiro. Segunda coisa, agora observe que até o mockup ele está bem intuitivo aí, né? Receitas menos custos é igual a lucro. Então, para eu chegar no lucro, eu tenho que saber quantos que são os meus custos, certo? Então, vamos lá. Se eu voltar na visualização de tabela e ir na tabela F custos, eu tenho um campo de valor também. É esse cara que eu quero saber o total. Então, eu vou vir em M medidas, vou clicar, nova medida, vou vir aqui, ó, vou chamar de custos. Vou tentar seguir a risca aí o nosso gabarito, tá? Vou aplicar uma soma, dei um tab aí para entrar na soma, e da mesma forma vou chamar o campo de valor, que agora está em F custos, vou dar um tab, vou fechar a soma, enter. Vou formatá-lo. Observe que uma vez que eu seleciono, ele já fica salvo aqui como usado recentemente. Então, como eu já tenho aqui o formato, Ctrl C, Ctrl V, vou colocar aqui, ó, e vou substituir o elemento que está aqui dentro. Ao invés do campo ser a medida receita, o campo vai ser a medida custos. Beleza? Então, eu tenho isso considerando todos os anos, tá, pessoal? Eu tenho 3,79 milhões em receitas, 3,59 milhões em custos, considerando, obviamente, vamos lá, ó, na decalendário, vamos ver quanto que eu tenho em anos, ou melhor, quantos anos eu tenho, né? Tá aqui, ó, 2017, 2018, 2019.
Eu ainda não coloquei um filtro de ano, tá? Então, é toda a minha base de dados. Próximo passo, Ctrl+C, Ctrl+V, vou calcular o lucro. Qual que é o conceito de lucro que nós temos aí? Receita menos custos. Se para eu gerar um produto, eu gastei R$ 100, né? Qual que é o lucro que eu tenho se eu vendê-lo por R$ 200? Então, essa é a lógica do lucro, certo? Então, um cálculo simples. Vou vir aqui em medidas, cliquei com o botão direito do mouse, nova medidas, eu vou chamar essa medida de lucro. Ou poderia ser lucro obtido, tanto faz. Que vai ser as receitas que a gente espera que seja maior, menos os custos, né? Que eu chamei de custos aqui. Vou dar Enter e vou formatar, tá bom? Tudo que eu crio dentro do Power BI, eu tenho que vir e tipá-lo, né? Poxa, não salvou. Então, vou vir aqui, MN OP Português Brasil. Pronto. Vou vir aqui nesse card, vou clicar em Adicione dados e crie seu visual. Vou clicar em Campos, Custo, vou substituir por Lucro. Tá? Então, o lucro ele já deu uma diminuída boa aí, né? Como ele quebrou um pouquinho, o que eu vou fazer? Vou diminuir um pouquinho o tamanho. Então, cliquei em Formato, Valor do balão. Vou diminuir um pouquinho aí, até ele não quebrar mais. Pronto. Poderia até deixar o mesmo tamanho, né? Eu posso vir aqui em página inicial, pincel de formatação, ó, cliquei em cima. Cliquei aqui também, pincel de formatação, cliquei em cima. Então, essa primeira visão do meu gestor, ela vai estar tanto na área do financeiro receita, quanto na área do financeiro custos. Então, só para a gente já dar uma adiantada, ó, selecionei todo mundo, Ctrl C, cliquei em despesas, Ctrl V. Então, eu já matei 2 leões aí, tá? Qualquer gestor, ele tem as informações principais, gerais da minha empresa: receita, custo e lucro, tá? Vamos embora. O que mais que eu tenho para fazer aqui? Vou abrir o meu passo a passo lá. Já trouxe as informações, já fiz a limpeza, garanti os tipos, implementei a decalendário. Depois nós vamos entender como fazer a decalendário de forma automática, tá? Os relacionamentos e os meus cálculos aqui, ó. Já calculei receita total, já calculei custos, já calculei lucro. Por que eu faço dessa forma? ETL, modelagem, relacionamento e cálculo, expressões, as expressões que analisam os dados que é o DAX. Eu faço dessa forma, pessoal, porque depois é só montar e editar. Então, eu sempre faço esse passo a passo. Penso, elaboro, depois começo a executar, né, nesse sentido. Tá bom? Depois nós temos receitas no ano anterior, receitas, custos e receitas no ano anterior e o percentual com relação a cada um. Tá? Então, a próxima, a próxima medida que nós temos aqui é a margem. A margem, quando eu falo de controle financeiro, quem trabalha com essa medida, né, com esse tipo de valor, sabe muito bem que é o poder que a minha empresa tem. O que eu vou fazer? Eu vou entender em quantos por cento, né, eu tenho de lucro em cima da minha receita total. A gente sabe que quando a gente faz um DRE, essa margem ela é calculada de outra forma. Mas aqui, só para o entendimento, só para a introdução de um novo conceito, tá? A gente vai fazer dessa forma. Eu vou dividir o lucro pela receita e eu vou saber quanto que é a minha margem com relação a isso, tá? Então, eu vou pegar aqui, ó, o meu dashboard, já tenho a medida de lucro, já tenho a medida de receita, só tenho que dividir um pelo outro. Então, cliquei aqui em cima, nova medida. Estou colocando todas as medidas na tabelinha que nós temos de medidas. Eu vou chamar isso aqui da minha margem, né? Existem, quando você trabalha com precificação, ou fluxo de caixa, DRE, margem de contribuição, enfim, né? Tem vários nomes aí, vários conceitos, tá bom? Mas essa margem é o lucro em cima da minha receita total, tá bom? Margem, ela vai ser o quê?
ela vai ser uma divisão. Divisão dentro do DAX, eu vou chamar a função divide. Numerador, denominador, ela corrige ocasiões onde eu tenho uma divisão por zero. Então, o meu denominador ele vai ser o meu lucro. Tá? Vírgula. O meu denominador vai ser o meu custo. Então, corrige caso eu tenha essa situação. Fechei. Tá lá. E a margem é o valorzinho que eu vou deixar bem aqui ao lado. Ó. Vou trazer a margem. Ela é um valor percentual. Tá? Então, já formatei. Vou trazer a margem. Ó. 5,62%. Primeira coisa que eu vou fazer é botar a mesma formatação. Cliquei no pincel da formatação, porque é um card. Ó. Ela está aqui. Tá? Vou dar uma melhorada nela. Poderia destacá-la. Então, posso vir aqui. Valor do balão. Posso diminuir um pouquinho. Posso botar um tom aí que... Na verdade, até esqueci de colocar o JSON, né? Que é o que formata as cores. Exibição. Vou clicar em mais. Vou procurar temas. JSON. Eu já tenho todas as cores que eu quero utilizar. Adicionado com êxito. Vou clicar aqui. Vamos ver se tem a cor aqui que eu quero. Acho que é um JSON padrão esse aqui. Vou destacar aqui com um verde mais claro aqui. Pronto. Vai ficar igual ao do gabarito. Então, ó, receitas, custos, meu storytelling está aqui. Lucro, as principais informações financeiras da minha empresa. E a minha margem com relação a isso aí. Tá? Poderia até destacá-la aqui, ó. Pronto. Aqui, se eu tenho a margem aqui, lá na outra página, quando eu estiver olhando para despesa, eu vou dar essa noção para o meu gestor também. Tá? Então, já fizemos as informações principais aí, os cálculos principais. Tá? Vamos seguir aí agora. Quais são os outros cálculos que eu preciso para fazer? Eu preciso ter a minha receita no momento que eu estou e eu preciso de uma medida que me mostre quanto naquele mesmo ponto, tá? Quanto naquele mesmo ponto eu tinha de valor. Para poder fazer o quê? O comparativo com relação ao ano anterior. Voltando, se eu estou em 19/11/2025, esse é o cálculo que eu quero fazer. Eu tenho R$ 100. Se eu olhar para o mesmo dia, mesmo mês, porém, em 2024, eu tinha R$ 200. Então, nós vamos fazer esse cálculo para que depois eu possa fazer um comparativo percentual quanto que eu aumentei ou do quanto que eu diminuí com relação ao mesmo dia, ao mesmo ano, ao mesmo mês, comparando sempre ao ano anterior. Para quem gosta de cálculo, para quem gosta de essa previsibilidade, é muito bacana esse tipo de conceito. Vocês vão perceber que é muito fácil fazer isso com o DAX, tá? Então, para eu fazer isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar receitas no passado. Então, vou clicar em nova medida, tá? Cliquei. O que eu vou fazer aqui, ó? Se eu chamei de receita, eu vou chamar de receita YOY, que é ano anterior, né? Eu poderia colocar aqui, ó. Pronto. Year over year, né? Essa nomenclatura que nós utilizamos. Então, como que vai ser essa receita? Bom, eu tenho a receita. Se eu chamá-la aqui no DAX, ela está aqui. Se eu quero pegar essa receita e analisar no ano anterior, lógico que aqui eu não tenho um filtro de tempo, né? Eu não tenho filtro amarrando o ano. Então, ele está pegando tudo. Como que eu vou fazer? Eu vou botar um filtro que me joga para o ano anterior. Filtro no DAX, filtrar algum tipo de medida dentro do DAX, é a função Calculate. Opa, isso aqui eu já vi. Calculate, expressão filtro. Quem que eu quero cortar? Quem que eu quero filtrar? Essa medida que se chama receita. Vírgula. Como que eu quero fazer isso? Eu quero pegar o valor da receita e olhar no último momento. Para quem trabalha já com Excel ou algum outro tipo de software, sabe que tem um longo processo para trazer esse resultado. Mas existem várias medidas no DAX
que fazem essa comparação da granularidade. Uma delas é uma função que se chama SumPeriodLastYear. Vou dar um tap para que vocês vejam. Olha lá. Retorna um conjunto de datas na seleção atual do ano anterior. Ou seja, se eu estou no mês de novembro, vai ser novembro do ano anterior. Se eu estou no dia 19, vai ser dia 19 do ano anterior. E assim sucessivamente. Qual é o conjunto de datas? Vamos lá. Lembra que eu trouxe a decalendário e ela unifica as datas sem duplicar? Se eu chamar a data da F cursos, da F receita, nem aparece. Então, vejam bem, essas funções que fazem transitividade do valor no tempo, elas só funcionam quando vocês têm a decalendário. Então, anotem aí, também é um novo conceito. Todas as vezes que eu quiser fazer comparativos dentro do Power BI, usando a granularidade, ou seja, usando o contexto de tempo, eu preciso de uma tabela que amarre isso. Eu preciso da decalendário, tá? Eu preciso da decalendário. Porque a medida ela não vai aceitar o outro campo de data. Mas, Adolfo, e se eu só tiver uma tabela que traz todas as informações ano a ano e quiser fazer isso? Você vai ter que construir a decalendário em cima da tabela. Então, anotem que é conceito novo. Então, eu vou chamar esse campo de data aqui, ó, que é ele que eu estou amarrando tudo. Ele que está dimensionando o meu modelo dentro do conceito de tempo. Tá? Então, eu trouxe aqui, ó. Fechei a SumPeriodLastYear e agora eu vou fechar a função calculate. Então, o que eu estou fazendo? Se eu chamei a calculate, ela corta, ela parametriza receita. De que forma? Trazendo no contexto do ano anterior. Quem é o argumento? Campo de data. Então, está aqui. Enter. E agora, português. Brasil, formatei. Então, eu já tenho receita e tenho a receita no ano anterior. Vou fazer a mesma coisa para o custo. Tenho o custo. Vou até copiar essa medida porque é a mesma estrutura. Ó. Ctrl C, nova medida. Tá lá. Ó. Ctrl V. Vou pegar aqui, substituir receita por custos. E vou substituir o nome da medida porque o Power BI não aceita medidas com o mesmo nome. Vai ser custo. Estou colocando receita. Vou colocar aqui custos e custos. Tá lá. Vou formatar. Português. Prontinho. Então, o que eu tenho aqui? Receita no período que eu estou. Vou botar um filtro de tempo para que vocês vejam isso aqui na prática. Eu vou pegar aqui o ano e vou transformar essas informações de ano. Vou colocá-las dentro de um segmentador. Olha lá. E aqui eu vou formatar da seguinte forma. Vou transformar em bloco. Olha lá. Já meio que já fazendo o negócio, né? Vou colocar aqui, ó, para que vocês vejam. Depois eu vou formatar bonitinho, tá, pessoal? Só para a gente analisar. Mas ele já fica aí. 2017, 2018, 2019. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a medida, só para explicar, tá? Receita. Olha lá. 3,79 milhões. No ano anterior, ou seja, se a seleção está em 2019, que foi o meu último ano, 1,41, se eu pegar receitas ano anterior, lá, eu tenho 1,20. Então, eu automaticamente eu já sei que 2019 eu aumentei X% com relação ao ano anterior. O que eu quero fazer agora é entender quanto que é esse avanço percentual. Para eu fazer isso, nós vamos entrar em um outro tipo de comparativo financeiro que é muito usual, só que agora entendendo ele dentro do DAX. Eu vou pegar aqui, ó, variação percentual da receita com relação ao último ano. Isso é muito usual dentro de uma análise horizontal de um fluxo de caixa, de um DRE. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu já tenho as medidas prontas. Eu só preciso fazer o cálculo. Nova medida.
que eu vou fazer? Bem simples, tá, pessoal? Eu vou chamar essa de medida de percentual receita. Vocês entendam que é a variação da receita. Ou se vocês quiserem colocar, né? Eu sei que tem alguns aqui que são bem detalhistas, né? Receita não, né? Variação da receita. Olha lá. Posso colocar assim também. Não é aconselhável colocar no nome das medidas cedilha e tio, porque na hora de você puxar com o DAX devido à tradução, fica difícil. Então, vou deixar aqui, ó, percentual receita. Para eu fazer esse tipo de cálculo, pessoal, vou explicar, depois o outro é automático. Eu vou pegar, o que eu preciso fazer? Uma divisão, então é um divide. Qual que é o divide que eu vou fazer? O que vai ser o meu numerador? Vai ser a receita no período atual menos a receita no período anterior. Se eu der vírgula, eu entrei no denominador, certo? Então, eu vou dividir pela receita no ano anterior. Quando eu faço isso, ó, quando eu faço essa estrutura, pessoal, aqui para que vocês vejam, ó, ano atual menos ano anterior, dividido pelo ano anterior, eu estou calculando o quanto que eu aumentei ou diminuí com relação ao ano anterior. Típico cálculo financeiro que todo mundo usa, funciona, ajuda demais para análise horizontal. Se eu fiz isso aqui para receita, Enter, eu sei que é um valor percentual, eu vou fazer isso aqui para despesa. Ctrl C, nova medida, Ctrl V, vou chamar de percentual custos, tá? O que eu vou fazer? Ao invés de ser receita, vai ser custos no ano vigente, menos custos no ano anterior, pode ser de 2019, se eu clicar em 2018, pode ser 2018 com relação a 2017. Custos no ano anterior e dividido pelo custo no ano anterior. Estou calculando esse avanço aí. Então tá tudo certinho. Beleza. Aqui eu acho que ela não pegou e não entendeu como medida. Custos. Tab. Entra. Beleza. Beleza, pessoal. Então acho que é. Deixa eu tirar esse colchete a mais aqui. Então, custos menos custo anterior dividido pelo custo anterior. Enter. Percentual. Vamos ver quanto que deu. Quanto que eu aumentei com relação ao ano anterior? Receita. Vou pegar ela aqui, ó. Variação da receita. Aumentei 17% de 2019 para 2018. Quem nunca ouviu essa pergunta em uma reunião gerencial, que atire a primeira pedra? Então, pessoal, são cálculos que nós vamos aprendendo, agora evoluindo também no DAX, que nós vamos vendo o quanto que agrega com relação aos comparativos. Depois coloquem aí nos comentários, no chat, se você está gostando dessas medidas aqui, tá? Da mesma forma, eu tenho aqui a minha variação do custo. Agora, em termos de storytelling. Pessoal, se eu deixar solto aqui, olha lá, está pegando tudo e fica uma coisa meio que sem sentido. Então, esse tipo de botão que nós vamos colocar aqui, ó, que é o controle de filtro, ele tem que ter uma seleção pré-definida. Sempre. Ele não pode dar ao usuário, o que eu quero dizer? A opção de selecionar ou deixar em aberto mais de um. Por quê? Eu tenho agora esse conceito dentro do meu dashboard. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Porque se você deixar em aberto, você vai confundir o seu gestor. Então, todas as vezes que a pessoa ela entrar no dashboard, pô, tô olhando setado 2019. Ok. Eu sei que essa variação com relação ao ano anterior. Beleza. Tá? Então, tem que ter esse cuidado no storytelling. Como é que eu faço isso no segmentador? Vou vir em formato, vou vir em configurações do segmentador, em bloco, seleção. Aqui, ó, em seleção, eu tenho seleção única, múltipla, segurando a tecla Ctrl. Eu quero apenas seleção única. Ó. Então, ó, quando o usuário clicar lá no online, 2017, por que deu branco?
Para trás eu não tenho dado. Então está funcionando. 2018, estou comparando com relação a 2017. 2019, estou comparando com relação a 2018. Beleza? Então, para usar esses tipos de comparativo, pessoal, tem que ter muito cuidado com relação ao storytelling, tá bom? Eu vou vir aqui, ó, cliquei, vou formatar aqui também, para ele já pegar a formatação. Depois eu vou deixar assim, que eu já sei que é filtro, que é ano, mas aí vocês podem depois configurar conforme o gabarito, tá? Eu quero avançar aqui para a gente terminar. Cabeçalho eu vou colocar branco, olha lá. Pronto, coloquei negrito para trazer. Poderia até aumentar aqui o valor, né? Para dar uma ideia melhor para vocês aí, tá? Mas tá de boa. Acho que tá legal aqui assim, por enquanto. Depois, se vocês quiserem, quando vocês estiverem desenvolvendo, colocar mais filtros abaixo, aí fica a escolha de vocês, tá bom? Então, pessoal, eu acho que agora, deixa eu ver aqui, nós não temos mais nenhuma medida, tá? Todas as medidas que estavam programadas, vocês vão observar que no nosso gabarito aí, tá tudo escrito para vocês, as medidas que foram utilizadas, e agora é só a gente montar. Lógico que montar entendendo, montar analisando. Isso é muito importante, tá? Mas o principal objetivo do dashboard ele já está retornando, que é saber a margem da receita, o custos, o lucro, margem, ou seja, o quanto o lucro em cima da receita e esses comparativos que agora são uma novidade para nós. Beleza? Então vou fechar aqui, ó, selecionar todo mundo, deletar e vou começar a construir. Primeiro gráfico que eu quero construir aí do meu storytelling é o nome já está dizendo o que eu vou construir, por isso que eu gosto de colocar um mockup. Receita mensal por turno. Beleza. Eu quero um comparativo da minha receita mensal dentro do ano de 2019 e analisando o turno junto. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o gráfico. Vou pegar o gráfico de coluna simples, vou trazer para cá, tá? Vou vir aqui, ó. Beleza. O que eu preciso montar aqui? Eixo X vai ser mês. Então, vou vir na calendário. Lembrando, eu não vou pegar a data da tabela de custos e não vou pegar a data da tabela de receitas, porque quem faz a governança do tempo dentro do meu modelo é a de calendário. Então, vou pegar esse cara aqui, ó, nome mês a breve. Beleza. Depois eu vou tirando os títulos, tá, pessoal? Fazendo um ajuste fino aí. O que eu quero dentro dele? Receita mensal por custos. O que eu vou botar no eixo X, que vai plotar o valor? Custos. Beleza, coloquei lá. Porque aqui. Custos. Beleza. O que eu vou fazer agora? Depois eu vou classificar, fazer a sequência correta, tudo direitinho. Mas, além do valor, ele quer analisar duas categorias: primeiro turno e segundo turno. Então, vou vir aqui em legenda, ou poderia colocar em múltiplos pequenos. Vou mostrar os dois. Adicionar em legenda. Como é receita, a receita ela tem um campo turno. O custo não, tá? Cliquei. Já fiz um comparativo aí. Deixa eu ver aqui. Legenda, custos. Será que eu estou colocando. Perdão, né? Estou colocando custos, por isso que não funcionou. É receita. Então eu tenho que vir em medida, receita. Tô... Dei uma. Deu um bug aqui agora em mim, tá? Então, peguei aqui, ó, os valores de receita, legenda turno. Poderia botar aqui esse turno em múltiplos pequenos. Vamos ver como é que o gráfico vai se comportar? Múltiplos pequenos. Ele trouxe uma divisão. Aí é de acordo com o gestor, tá? Eu vou deixar aqui mesmo, legendas. Vou dar uma enxugada nesse cara. Bom, eu já tenho o título acima, então eu vou clicar nele, vou vir em formato. Não precisa de título. Eu já ganhei mais uma área aqui no meu indicador. Vou tirar essa tela de fundo, e-mail padrão. Vou tirar isso aqui, essa escala. Vou tirar os nomes, que eu já sei que é receita, que eu já sei que é mês. E aqui, ó, vou clicar no gráfico, tá? Poderia vir aqui, ó, na de calendário, pegar esse nome mês a breve,
que é o mês abreviado, e classificar por o mês numeral, que ele vai entender a ordem, tá? Olha lá. Aí eu vou vir aqui, vou mais opções, classificar eixo pelo nome do mês, tá lá, e classificar eixo de forma crescente. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, outubro, novembro, dezembro. Show de bola. Aqui ele já sabe que o azul mais claro é o primeiro turno, o azul mais escuro é o segundo turno. Aqui eu vou dar só uma diminuída no agora ajuste fino, vou vir na legenda, no texto, vou diminuir um pouquinho aí, tá? Vou deixar tudo com padrão. Pode ser calibre. Vamos botar tudo calibre. Então tá bom. O eixo X também, só para padronizar. Valores. Abrir. Certinho. Segui. Vou colocar calibre. Pronto. Só para padronizar. Os valores eu posso colocar também. Tá? Só que como que eu vou fazer os valores? Fotos de dados. Colocar aqui. Posso colocar abreviado. Posso dar uma trabalhada, deixar na vertical. Para não ficar com uma visualização ruim. Tá? Posso trabalhar também na fonte, calibre, pronto. Já tenho meu gráfico aí comparativo, tá? Então, ao longo, dentro do ano de 2019, eu tenho um gráfico comparativo mensal que me mostra aonde eu tive os maiores valores aí com relação à venda e os turnos, como que eles se comportam aí, tá? Beleza, pessoal? Então, primeiro gráfico montado. Segundo gráfico, eu quero uma margem percentual de qual turno vende mais. Então, posso vir aqui, ó, aproveitar a formatação, Ctrl C, Ctrl V. Vou pegar esse KPI aqui e vou pegar e vou transformá-lo, sugestões, olha lá, vou transformá-lo em um gráfico de rosca. Beleza, só que agora eu não preciso mais da questão do mês, né? A minha legenda passa a ser o turno, na verdade. Tá lá. Beleza. Mais um KPI para nós aí. Receita por turno. Tá aqui. Ó. Ah, eu quero deixar só o percentual. Sem problema. Eu posso vir em rótulo de detalhes e fazer todos os tipos de variação do rótulo de dados nesse item aqui, ó, conteúdo do rótulo. Quero só percentual. Posso colocar todos os detalhes, só percentual, categoria, valor dos dados, percentual total. Tá lá. Ó. A legenda eu posso colocar para cima ou para baixo, aí é com como que vocês queiram editar, mas eu já sei que o turno que me gera mais receita é o primeiro turno, né? Então, a ideia do KPI é essa. Eu tenho aí um acompanhamento mensal, mas eu tenho aqui a visão do turno que me gera mais receita, tá? Beleza? Então, já fizemos quase a metade do nosso projeto aí. Agora eu quero um comparativo percentual do ano anterior. Justamente, eu quero olhar mês, tendo essa análise do ano anterior aí. Então, se eu quero olhar mês, vou pegar esse cara, Ctrl C, Ctrl V, que eu já tenho algumas informações aqui. Eu sempre procuro, isso é importante, tá, pessoal? Com muito capricho, analisar o mockup, tá encaixado, tirei o fundo, tá combinando, a formatação, é, as fontes, elas estão padronizadas, tudo direitinho. Eu sempre vou fazendo essa análise crítica também, tá? Bom, já estamos quase lá. Eu não vou precisar do turno aqui. Eu quero fazer só uma avaliação da receita. Então, não preciso disso aqui. Depois, um gráfico que é bom com relação a essa análise horizontal. O gráfico de colunas ele é muito bom para comparativos. Mas para fazer essa avaliação percentual, mensal, eu acho que o gráfico de linhas ele encaixa mais. Ele fica mais cleanzão aí. Tá? Hum, Agora, o que que eu vou fazer? Vou dar uma editada nele, não quero valor aqui, não é o valor da receita. Aqui é o valor percentual. Esse cara,
Quando eu plotar ele dentro do meu KPI, ele vai falar o seguinte: em janeiro, eu, em janeiro de 2019, olhando para janeiro de 2018, ele vai falar quanto X%, eu acho que é 17, quanto que eu tive de aumento. Então, vou pegar aqui, ó, percentual de receitas. Olha lá. Ele está me trazendo aqui, ó, 5,61%. Ou seja, olhando de janeiro de 2019 para 2018, eu aumentei 5,61%. Quando eu cheguei em dezembro, com relação ao ano passado, eu caí menos 8,92%. Poxa, imagine você chegando numa reunião gerencial mostrando todas essas informações. Cara, é muito bacana. E além de ser bacana, poxa, aí começam a vir as perguntas, né? Quais foram os eventos que contribuíram para a diminuição da minha receita? Porque um mês eu comecei bem, ó. Até julho eu estava tendo o quê? Um aumento percentual. Alguma coisa aconteceu entre novembro e dezembro que despencou, entendeu? Aí você começa a pensar, poxa, mas novembro, dezembro, todo mundo está recebendo 13º, por que que eu não vendi mais? Então, financeiramente, aí a gente começa já a entender, dentro da rotina da minha empresa, o que que contribuiu para os impactos financeiros, sejam eles bons ou sejam eles ruins. Então, tá top aí, tá, pessoal? Top mesmo. Vou escurecer a área, colocar um efeitinho aí para vocês. Eu acho isso bacana. Aumentar um pouquinho a transparência, só para que a linha não fique vazia aí, ó. Aí eu tenho vários tipos de edição, né? A linha eu posso pegar, colocar pontilhada, posso diminuir a espessura, posso colocar ela em etapa, olha lá, suave, etapa, olha lá. Posso colocar um marcador, olha lá, marcadores, posso habilitar um marcador. Então, é a forma que vocês queiram fazer. Eu acho que tá um pouquinho diferente do gabarito, né, que eu faço ao vivo aqui para vocês, então a gente já teve essa mudança aí. Beleza, finalizamos a primeira página, fizemos todos os cálculos. Poxa, se eu sou um gestor, eu ia ter um prazer enorme em ter esses dados nas minhas mãos. Mensal, olhando para o ano anterior, variando a questão dos turnos. Ah, poderia ter, ao invés de turnos aqui, serem processos dentro da minha empresa que geram mais receitas. Eu já imagino que quem está assistindo essa aula, a mente já está borbulhando aí de tanta ideia que, com coisas às vezes assim, práticas dentro do Power BI que a gente vai aprendendo, vai evoluindo e vai conseguindo implementar. Então, eu sei que essa aula está sendo muito especial aí com relação a esses tipos de cálculo. Vou dar um Ctrl+C, 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 Ctrl+C não, Ctrl+C, Ctrl+V no meu slicer. Olha lá. Posso, se eu clicar em sincronizar, todas as vezes que eu fizer um filtro aqui, faz na outra página também. E se você transitar, ele mantém o filtro. Então, mais uma dica aí para vocês. Tá bom? Vou clicar em não sincronizar. Bom, já tenho um filtro de despesas, já tenho as principais informações, que são as mesmas no caso, né? Eu bato o olho, eu estou olhando aqui para a resultante da minha empresa, olhando para a margem. E agora, o que que eu quero fazer? Eu quero analisar a despesa, eu quero começar a fazer os cálculos da despesa. Então vamos lá. A despesa, como é uma consulta que tem uma estrutura diferente, vou trazer aqui novamente, tá? Eu coloquei alguns KPIs diferentes aí. Aqui eu tenho grupo, tenho descrição, então já é uma coisa mais detalhada, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, se eu estou analisando o custo mensal, ou melhor, se eu estou analisando receita mensal, eu quero analisar também o custo mensal. Então, Ctrl+C, Ctrl+V. Só que aqui, pessoal, nesse caso, eu não tenho turno para os meus custos. Os custos serão uma tabela à parte que eles estão amarrados no plano de contas da minha empresa. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar nos elementos, vou tirar receita, vou tirar turno, nome breve eu vou manter, porque é a mesma linha de KPI, e aqui no eixo Y eu vou adicionar custos. Só que agora, custos eu vou trabalhar num tom diferente aí, um laranja, né? Tá lá. Beleza. Pode ser um laranja mais clarinho. Esse laranja aqui tá doendo a minha vista. Vou clarecer um pouquinho, ficou meio opaco. Vou trazer para cá. Não deu muito certo, não.
Mas, tentar aqui, ficou meio coisa aí. Por isso que é bom ter o arquivo JSON para... Melhor, vou pegar aqui a cor do gabarito, que aí não tem erro também, né? Colunas, vou em cor, mais cores, Ctrl C na cor hexadecimal, cliquei no visual, vim aqui, mais cores, cliquei no tom de laranja aí, tá? Observe que o tom de laranja é o mesmo que está aqui, ó. Tá tudo combinando meu storytelling, tá? E parece que essa questão da cor é bobeira, não é não, tá, pessoal? Gera muita confusão na leitura do gestor. Próximo. Da mesma forma que eu fiz um comparativo com relação ao anterior das minhas receitas, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, tá? E vou fazer uma análise dos meus custos. Tá aí, tá? Então, vou pegar aqui, ó, cliquei no visual, pincel de formatação para economizar tempo, cliquei nesse cara. Aqui nas linhas, eu vou colocar aqui a cor agora, o laranja que eu utilizei recentemente. Só que, plotado, eu não vou usar a variação percentual de receita. Eu vou usar a variação percentual dos custos. Aí ele mudou de novo, né? Então, o que que eu vou fazer? Vou clicar no laranja novamente, tá? Então, deixa eu só ver se está batendo aqui certinho, no gabarito. Janeiro, menos 4,42%. Ok. Olha só, pessoal, que bacana. Aqui eu já, aqui no custos, a questão da análise percentual já é o contrário. Quanto maior, melhor. Aqui, opa, perdão. Quanto menor, melhor, né? Então, com relação a janeiro do ano passado, eu consegui economizar 4,42% com relação aos meus custos. Já aqui foi aumentando um pouco, eu tive um custo maior, custo maior, custo maior, custo maior. E aqui em novembro, dezembro, eu consegui reduzir custos. Eu começo a pensar em algumas coisas, né? Reduzir a receita, reduzir custos. Será que foi alguma coisa a ver com a minha, com a minha movimentação dentro da minha empresa, que impactou em todos os sentidos? Aí é questão de análise, tá? Então, pessoal, ó, esse dashboard aqui, ele tem mais essa questão da decalendário, né, de vocês entenderem como que vocês vão ter a governança temporal com tabelas distintas, tá? Algumas medidas DAX que, por mais simples que sejam, elas trazem um efeito de análise extraordinário. Então, isso é muito bacana, tá? E agora, a gente, para fechar, eu quero ter uma análise detalhada do meu centro de custo, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou trazer para cá, vou dar um só para pegar a formatação, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V, e eu vou criar uma matriz aqui para analisar custos. Tá aqui, ó, essa área maior que eu deixei aqui no meu mockup. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, eu vou transformar isso aqui em uma matriz. Tabela, pessoal, ele põe campo do lado de campo. Matriz, ela trabalha com hierarquia, tanto de categoria quanto de tempo. Então, tá aqui, ó. Beleza. Essa matriz, o que que eu vou envolver? Nas linhas, nas hierarquias, eu vou trazer lá na F custos, o grupo, tá? Depois eu vou colocar mais um, que são o quê? Dentro dos grupos eu tenho as descrições. Então eu estou fazendo tipo um item pai aí, uma hierarquia, né? Depois nas colunas eu vou colocar os anos. Vou vir aqui na D calendário e vou tratar ano. Como está selecionado só 2019, ele trouxe só o ano de 2019, tá? Depois aqui no percentual de custos, eu vou trazer o valor do custos também. Então tá aqui, custos. Vou fazer o contrário, vou trazer esse cara primeiro. Então vocês já estão vendo onde que eu vou chegar, tá? Se eu olhar aqui num item pai, eu já sei que no ano de 2019, o valor do custo total para despesas administrativas foi de 364 mil, né? Com relação ao anterior, eu aumentei 16,4%. Aqui, pessoal, nessa tabela, em valores, eu vou deixar apenas uma casa decimal, tá? Cadê aqui?
Desculpem. Selecionei. Valores. Deixa eu ver se é aqui mesmo. Aqui eu tenho que selecionar uma coluna específica, né? Percentual de custos. Casa decimal. Pronto. Esse custo total não preciso. Eu vou tirar esses subtotais aí. Espera aí. Então, eu vou vir aqui. Subtotais de coluna. Pronto. Vou trazer para cá. Aqui no cabeçalho, poderia colocar esse verde da tabela aqui, ou laranja para combinar, mas para dar um contraste, vou pegar o verde que eu usei lá no gabarito. Então, vou pegar aqui, cabeçalho de coluna, vou pegar esse tom, mais cores, Ctrl C. Vou vir aqui, cabeçalho de coluna, tá? Cor da tela de fundo, vou botar aí o verde que eu utilizei lá no gabarito. Para combinar, vou trazer esse branco, aqui é só ajuste fino, vou trazer o calibre, para dar uma melhorada, tanto nisso como em valores, calibre, que eu puxei o visual do zero. Então tá aqui. Já deu uma melhorada. E linhas, né? Que são as hierarquias. Então, onde que eu vou ajustar? Cabeçalho de linha. Tá aqui. Ó. Prontinho. Então, tá batendo aqui, ó. Custos 1,33, 1,33. Aqui eu poderia fazer o seguinte, ó. Como é uma matriz, o mesmo conceito que eu uso de drill down, drill up para tempo, quando eu estou num gráfico de um KPI ao longo do tempo, ele tem granularidade. Dentro da matriz, a minha granularidade é, se eu abrir aqui, eu sei quem está dentro de despesas gerais administrativas e consigo ter um detalhamento dos meus custos. Bacana, né, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu poderia deixar ela toda aberta. Deixa eu só tirar essa tela de fundo aqui. Cadê? Tamanho, estilo, preenchimento. Ele está sem tela de fundo? Tá, né? Então, beleza, deixa assim mesmo. O que eu vou fazer aqui? Eu posso deixar ela aqui, ó, expandir todo o campo. Então vai ser uma tabela que eu vou rolar, eu sei o que está dentro. Eu acho bacana deixar assim. Aí é a gosto de vocês, tá? E eu sei quanto que está variando aí com relação aos totais e aos anos anteriores. Então eu consigo analisar o meu plano de contas aí de uma maneira total. Muito, muito bacana, pessoal. É simples, mas é o sonho de toda empresa, toda consultoria. Como que está o meu plano de contas? É a pergunta que nós mais ouvimos. Como que está o meu plano de contas? Então, aqui, como eu estou deixando por padrão um ano selecionado, tá? Eu vou deixar aqui também. Vou deixar aqui mesmo. Beleza? Então, tá aí. Muito bem. Tá excelente. Tá? Se eu clicar em 2018, ele vai trazer o cenário para mim e vai trazer as variações. Então, eu posso analisar meu plano de contas. Posso botar formatações condicionais, por medidas, por padrão. Isso aí fica a gosto de vocês, tá bom? Então, aqui eu já tenho todo o meu plano de contas detalhado. O que mais que falta para mim? Poxa, eu ainda não publiquei esse relatório no online. Nós ainda não entramos nesse conceito do service, tá? Mas, para que vocês entendam, a transição das páginas agora, ó. Poderia também, tá, pessoal? Vir aqui, ó, em inserir botões, um botão para remover todas essas segmentações, tá? Vamos colocar? Então vai estar aqui, ó, limpar segmentações. Vou deixar um filtro aqui em cima aqui, tá? Vocês vão saber que é o de limpar segmentações. Vou dar pegar essa formatação aqui, vamos ver se vai dar certo. Vou vir aqui na ação, ele já tem ação, no estilo do botão. Eu vou no texto, remover filtros, né? Remover filtros. Vou vir aqui, 8. Calibre também, vou deixar. E vou dar uma ênfase para esse botão aí. Estilo do botão. O fundo,
que eu vou fazer? Chamar atenção aí. Eu vou preenchê-lo com um fundo. Vamos ver se vai dar certo. Laranja aí. Não deu muito certo, não. Ele tá com transparência. Vou diminuir um pouquinho aqui. Deixar assim, tá? Vou vir aqui, tirar essa borda. É ajuste fino mesmo. Fiz para um, faço para todo mundo. Criei a borda e vou botar o formato dele, padrão, formato. Vou colocar um formato aí de retângulos com canto arredondado aí. Pronto. Vamos ver como é que está. Beleza. Não tá 100% não, ele mexeu um pouquinho, mas eu acho que essa cor da fonte aqui pode ficar branco. Beleza. Aqui eu poderia deixar aqui. Deixa eu ver. Ah, poderia ficar aqui como um ressalte. Aqui eu já tenho um ambiente de filtros, então eu vou deixar ele aqui, ó. Beleza. Tanto filtro aqui em cima, aumentar um pouquinho e filtro aqui embaixo, ó. Pronto. Aí fica bem usual aí para a pessoa que está navegando. Ela vem aqui, ó, remover filtros. Então, se eu clicar 2019, tá aqui. Por enquanto eu não tenho nenhum filtro, mas se eu, por exemplo, clicar em dezembro e clicar em remover filtros. Ah, tá. Esse remover filtros aqui é da segmentação. Então, só funciona esse remover filtros quando é o slicer, né? Beleza. Mas vamos lá. Vou clicar aqui também, ó, Ctrl C. Vamos supor que você tenha outros slicers aí também, outros filtros, Ctrl V. Trouxe para cá, só vou mudar a cor, tá? A cor do preenchimento dele aí. Tamanho, estilo do botão é o preencher, né? Vou botar o azul aí. Pronto. Beleza. Só para ter o filtro aí também. Então já matamos mais um, ó, botão para remover filtro. Olha lá, esse clique mais Ctrl mais clique, né, significa que no online, quando ele clicar, ele vai remover um filtro aplicado, desde que venha pela segmentação. O que eu vou fazer agora? Um outro conceito novo também, que é transições das páginas. Mas, pessoal, é muito simples, tá? Vamos lá, vamos entender na prática. Vejam o que eu vou fazer. Bom, quando eu entrar no dashboard online, eu não vou deixar essas duas páginas sendo exibidas, receitas e despesas. Eu vou clicar com o botão direito em despesas e vou ocultar. Mas, Adolfo, eu continuo vendo. Isso aqui é pensando na publicação, na pessoa que vai acionar um link e vai ler o dashboard, tá, pessoal? Quando ele entrar no dashboard, clicou no link lá, bonitinho, você tá voando no Power BI dentro da sua empresa. Quando ele entrar no dashboard, o que, que vai acontecer? Eu vou clicar e eu vou fazer a transição da página. Só que essa outra página vai estar oculta. Para eu fazer isso, ó, eu vou inserir um botão primeiro, que é em branco. Vamos colocar assim. Poderia colocar um botão de transição de navegação, tá? Entre as páginas aí. Mas eu vou fazer de outra forma para que vocês vejam. Que isso aqui foi uma atualização, tá? Não, nós não tínhamos depois eu faço dessa forma. Essa opção aqui dentro do Power BI Desktop. Eu vou colocar em branco aí, ó. Pronto. Vou colocar bem aqui, ó. Então, quando a pessoa entrar, na hora que ela vê esse botão aqui, ó, que ele já está aqui pelo mockup, vou tirar só essa borda aí. Estilo, borda, tirei. Pronto. Ele vai vir aqui, ó. Eu vou clicar nele, vou vir em ação. Ele vai trazer um indicador, que eu ainda vou configurar. Mas a dica vai ser custos. Dica da ferramenta. Por quê? Ele vai aproximar custos. Olha lá, é o que vai aparecer no online. Tá? Outra coisa. Aí eu vou vir aqui, ó, despesas. Vou vir em exibição, indicadores. É o que nós chamamos de bookmarks, tá? Vou vir aqui, ó, adicionar um. Então ele está no estado padrão dele, nenhum filtro feito. Vou adicionar. Vou chamar esse indicador 1 de custos. Olha lá. Ele tem três pontinhos aqui do lado, mais opções.
Ou seja, na hora que ele clicar, transitar, eu posso habilitar para atualizar os dados, ou seja, se eu tiver um filtro, ele volta ao estado padrão. Exibição de algum tipo de visual, página atual, enfim, isso aqui é para outras configurações. Mas, a princípio, o que eu quero fazer vai funcionar. Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu vou vir nesse botão, vou vir em formato. A ação desse botão, ao clicar, vai ser ativar o indicador custos. Prontinho. Se eu vir aqui, ó, Ctrl mais clique, ele já mostra aqui para mim no mockup que está ativo o botãozinho aqui. Né? O mockup ele já foi pensado nisso. Da mesma forma que eu fiz para cá, eu vou salvar receitas como indicador, indicadores, ah lá. Vou vir em indicadores, cliquei aqui, ó, indicadores, vou adicionar, indicador 2 vai ser receitas. Da mesma forma, o que eu vou fazer? Ó? Vou copiar esse botãozinho que já está meio pronto aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. Só que agora eu vou colocar ele aqui em cima, ó. Porque na hora que a pessoa tiver. Ó, eu estou pensando no storytelling, na transitividade da página. Na hora que eu clicar nesse botão aqui, ó, ele vai voltar para a receita. E essa página ela não está exibida no online, lembrando. Então, eu vou pegar esse botão. Primeira coisa, eu vou mudar a ação dele. Ele vai ser um indicador ao clicar, mas vai para receitas. E a dica de ferramenta é receitas. Pronto. Então, vou vir aqui, ó. Estou em custos. Ah, eu quero voltar para analisar receitas. Voltei para cá. Olha lá. Aproximei o mouse, ele faz a transição. Show de bola, pessoal. Show de bola. Então, fazendo uma análise aqui. Trabalhamos com duas tabelas, uma só de custos, outra só de receitas. As tabelas não tinham a mesma estrutura. A única coisa que era comum era que elas são governadas por uma sequência de tempo, são tabelas fatos. Então, eu criei uma decalendário, que eu vou ensinar depois a vocês a como criar decalendário, dentro do Power BI, sem precisar ter uma planilha do Excel que popula essas datas, tá? Segundo ponto. Depois, eu fiz os relacionamentos e amarrei os fatos de F custos com os fatos de F receitas pelo tempo. Então, tanto é que o cara que eu uso aqui dentro é o ano da decalendário. Tanto é que funciona para um, funciona para outro. Porque ela está filtrando as duas tabelas. Beleza? Depois, aprendemos novas medidas DAX aí, ó. Fiz a receita, aí como que eu vejo essa receita no ano anterior? E o que isso me sugere? Um outro indicador, que é onde eu posso fazer um comparativo, um avanço percentual da receita aqui no caso, né? Se avançou ou diminuiu. Aqui despesa a mesma coisa. Análise detalhada de plano de contas, conceitos de receita, custos, margem, lucro obtido. E tudo isso, pessoal, de uma forma muito simples. Show de bola? Então, sendo assim, eu vou interromper a gravação dessa aula, ficar com os nossos alunos que assistem o curso conosco, tá? Tirar as dúvidas ou alguma pergunta, e nós nos vemos na próxima aula. Show de bola? Vou voltar aqui, vou interromper a gravação.